Salve, salve galera! Estamos aqui mais um vídeo do nosso canal do Moto Cenário. Nosso segundo e provável último vídeo com a NMAX. Acho que vieram aqui para saber se a moto é ruim. Não, a moto não é ruim. Vou explicar o decorrer do vídeo aqui porque que a minha decisão de desfazer da NMAX, apesar de eu mesmo estar falando que não é uma moto ruim. O que é que acontece? Eu sou engenheiro civil, eu tenho uma empresa e sou coordenador universitário. Então a minha vida, do meu dia a dia, cara, é rodar o dia inteiro visitando cliente, vai pra faculdade, volta, vai pro escritório, enfim, faz reunião. E nesses meio tempo, entre uma e outra, eu vou fazendo esses vídeos aqui. Por exemplo, agora estou indo para Guarulhos, onde eu sou coordenador universitário. Então, nesse caminho aqui, dá uns 40 minutos aí de moto. Por que não fazer um vídeo, né? Daí surgiu a ideia do Moto Cenário, inclusive. E o que é que acontece? Eu decidi ontem, de fato, passar a NMAX para frente. Hoje é dia 4 de fevereiro, decidi ontem, dia 3. Por quê? Como eu acabei de falar, a minha rotina, eu rodo muito. E eu pego muita Dutra. Como vou pegar agora, tô aqui para quem é de São Paulo, tô na Salim Faramaluf, sentido Dutra. E anteontem, na segunda-feira, eu fui para Barueri, na Castelo Branco. E tava chovendo muito quando eu peguei a estrada para Barueri. Tava um pé d'água razoável. E a Castelo Branco, sentido interior, é muita carreta, mais do que a Dutra. O que aconteceu? Nessa chuva aí, nesse todo embrulho da chuva com essas carretas, eu sempre falava que o maior problema que tinha de moto pequena era vento de carreta. Por quê? A moto pesa, sei lá, 120 quilos, por aí. Comigo em cima dá 190. Para uma carreta que está pesando 40 toneladas, fazendo um arrasto de vento a 100 km por hora, que essas carretas também só andam de pé embaixo, cara, para me sacudir é um palito. É a mesma coisa que eu empurrar uma criança de 10 anos de idade. Eu com 70 quilos empurrar uma criança de 10 quilos. É a mesma coisa. E, enfim, eu comprei essa moto. Como já falei aqui no vídeo anterior, a minha Himalaia foi roubada enquanto eu voltava da faculdade. E eu tinha comprado essa moto aqui meio que como um quebra-galho, né? Enquanto a minha Himalaia tá lá na concessionária, desde agosto. Enfim, aí até desgosto de falar sobre esse assunto, mas vamos focar aqui na NMAX. A Himalaia está na concessionária na R10 desde agosto, para fazer os reparos de quando ela foi roubada, que foi só reparo estético, nada de fato, não amassou garfo, não foi só ponta de guidão, manete, protetor de tanque, enfim. E a minha previsão desse tempo, quando eles me falaram lá em novembro, que eles começaram a me dar a previsão da moto era janeiro. Na época eu pensei de alugar uma moto, vi que o aluguel de uma moto é um absurdo, mais caro do que o aluguel do carro, preferi comprar. Beleza, comprei. Tô aqui com a moto. Esse prazo da R10 saiu de janeiro, foi para fevereiro, as peças, depois a peça ia chegar em março, para entregar a moto em abril. E essa semana especificamente, segunda e terça, hoje é a quarta. Na segunda eu tomei esse saculejo de uma carreta lá na Castelo Branco. Logo em seguida eu tomei uma sacudida de uma outra carreta e ainda caí num desnível da pista, né? Que a Castelo Branco, pelo menos, ela é de concreto, né? Pelo menos isso. Só que ela gera esses desníveis, né? Apesar de ser mínimo, isso daí tira a estabilidade da moto, principalmente para uma moto com uma roda tão pequena como a NMAX.
E nisso daí eu vi que o controle de tração dessa motinha funciona, isso é fato. E ficou só no susto. Na segunda vez eu caí, a moto rabeteou. E o controle de tração me ajudou a segurar a moto. E a carreta que estava vindo atrás também deu uma segurada. Que me deixou mais tranquilo para tomar a rédea de volta da moto, né? Vamos dizer assim. E isso na segunda e na terça-feira eu tava voltando de noite de Guarulhos, na Via Dutra. E uma coisa que um amigo meu me falou uma vez, né? Cara, essas motinhas pequenas ninguém respeita. E cara, isso é fato. Ninguém respeita moto pequena em rodovia. Isso é fato. E tinha uma carreta do caminhão tanque, né? Da Ipiranga, com 2 tanques. O cara simplesmente decidiu cruzar as 3 pistas da Dutra. E problema de quem tava do lado ou atrás, né? Próximo. E nisso daí quase que eu tomei uma lambida de uma carreta bitrem do Ipiranga. Aí, enfim, pra mim essa daí, depois de tantas outras que eu já tinha passado, foi tipo, chega. Não vale a pena. Então, por que eu tô desfazendo da NMAX? Porque ela não cabe na minha rotina. Agora, para eu ir para Guarulhos, esse horário aqui, o trânsito é de boa, porque tá tudo engarrafado, né? Então é de boa para quem tá de moto. Então esse horário faz total sentido. Você tem uma motinha pequena que anda aí nos seus 80, 90 tranquilamente. Ela põe 100, 110, igual o pessoal fala? Põe. Tranquilo. Como eu sempre brinco, em condições de temperatura e pressão ideal. Porque vamos tentar fazer um aqui no corredor aqui, só para você ver o, 25. Ó, vamos lá, amigão. Ó, pega a pipoca aí. Pega a pipoca, ó, 90. Ó, quanto tempo demorou para chegar em 90? 100. Foi. Então assim, para um centro de cidade, você pegar um corredor, igual eu tava ali na salinha agora, faixa azul, essas situações, ok, a moto faz total sentido. Até porque essa é a proposta da moto, né? Ela ser urbana, né? Não é você pegar rodovia com ela. Então assim, como pra mim, todo dia eu pego Dutra, ida e volta, sentido Rio, sentido São Paulo. E vira e mexe tem que pegar Castelo Branco pra ir pra Barueri. Cara, então assim, eu desisto. Não tá cabendo na minha rotina. E vou vender a moto. A moto é ótima. Meus feedback aqui com a moto em relação a esse período que eu fiquei com ela, tá com 3.700 km agora. A moto é super econômica. Cara, se você vai comprar uma moto dessa pra rodar interior, não vai pegar Dutra, não, resumo da ópera, se você não tem que botar acima de 90 nessa moto, pode pegar, seja feliz. Ó, olha o tempo que essa moto demora pra chegar, o tempo e sufoco, né? Ó, 101, 3, 4. Cara, isso não existe, você você pegar uma... Ixi, começou a chover. Sempre tem que pegar rodovia, qualquer coisa. Se você precisar fazer uma ultrapassagem. Uma vez teve um caminhoneiro, porra, um louco da vida. O cara, eu tava voltando aqui, tava na Dutra, sentido São Paulo. O cara colou na minha traseira, sem motivo nenhum. E começou a me apertar. Tipo, devia ser só pra fazer graça com a minha cara mesmo. E aí eu meio que virei o capacete assim, né? Apontei que tava com câmera no capacete, ele me ultrapassou e foi embora. E assim, não tinha o que eu fazer, porque eu já tava no limite da moto. Eu já tava uns 110 mais ou menos. E... putz, o que você faz? Né? Você reza. E... como a Himalaia ainda, pelo visto, está sem prazo de saída lá da R10,
eu vou vender essa moto, vou comprar outra. Eu vou manter o que eu tinha dito no vídeo anterior, né? Que eu acho que é loucura você ficar com todas as motos de uma única montadora. Isso de fato nunca mais eu faço. E a minha estratégia agora vai ser o seguinte: eu vou comprar mais uma moto, e que seja Honda ou Yamaha, porque eu brinco que você vai na padaria, compra meia dúzia de pães e ganha um kit de relação. E vou comprar uma moto que chegue a seus 120 com folga, que é, pra mim, é a regra que eu sempre coloquei para você poder sair de moto tranquilo, pegar rodovia. Tipo, você tem que estar a 120 com folga. Por quê? Porque se você tiver 120, conseguir botar pelo menos uns 135 para fazer uma ultrapassagem, você consegue. Então você tem que ter uma margem. E se você tem uma moto que a margem dela é de 80 para 100, não pega rodovia, né? Então eu acabei quebrando algumas regras que eu sempre tive para ter moto e acabei me lascando com isso. Enfim, para vocês terem uma ideia, que eu estava conversando ontem com um amigo meu, eu estava falando, essa moto aqui acho que pesa 120 kg e eu peso 75. Então, somando eu em cima da moto, isso em ordem de marcha, a moto tem 195. A minha moto mais leve é a Himalaia, que ela sozinha, sem contar comigo em cima, ela acho que já tem 194 quilos. Ou seja, aí fica uma grande diferença, como eu falei do começo da carreta, que me deu uma sacudida. Cara, a Himalaia pesa 194 quilos, a Shotgun pesa 240 quilos. Então assim, são umas motos que você tem uma massa, né, sem um peso. Então você pode pegar uma rodovia, você vai pegar um vento de ônibus, de carreta na cara, e ela não vai balançar, não vai. Passa a segurança, você tem uma firmeza da moto, né? A própria estrutura da moto. Essa daqui, somando eu, mas o peso da moto não dá 200 quilos. A Shotgun, por exemplo, eu em cima da moto dá 320 quilos. Viu a diferença? Então, somente por isso, eu vou passar a moto para frente. A moto tem feito aqui, nesse período que eu tô, uma média de 38 a 41 km por litro. É moto bem econômica, nunca me deu problema de nada, nunca me apresentou nada. Eu confesso que se eu tivesse espaço para ficar com ela, eu ficaria. Então, mas exatamente para isso, vai sair, vai no mercado, volta, leva as crianças na escola, volta. Mas como hoje, eita, a chuva tá engrossando, eu de fato preciso de uma moto para vir trabalhar, e a Shotgun não é uma moto para dia a dia. Calma aí que eu vou ter que parar para botar uma capa de chuva aqui. Bom, vamos lá. Continuando. Bom, tava falando em relação do peso da moto, né? Já tá chegando, já nem botei a calça, botei só o casaco mesmo. Espero que eu não tome um banho. Como o peso da moto faz diferença. Nossa, mas aí agora bateu água também, hein? Enfim, tava falando como o peso da água o peso da moto faz diferença, né? E, enfim, uma que eu tô pensando é a Transalp, que a Honda acabou de lançar. E vamos ver o que dá. Vou tomando essa decisão aí durante essa semana. Vamos ver até onde isso vai. Mas o fato é que essa daqui não dá. Pro meu dia a dia ela não se encaixa. É uma ótima moto, mas tem o seu nicho, vamos dizer assim. E o nicho dela não é para quem vai pegar a Dutra e Castelo Branco. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Vamos lá, mais um trânsito. Ah, que beleza essa motinha aqui, ó, nesse trânsito aqui. Ó.
Enfim. Pegar a Transalp, eu sei que eu vou ter muito mais dificuldade para passar ali do que com ela. Isso é indiscutível. Mas eu posso pegar a Dutra e Castelo Branco. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Até no próximo vídeo aí. Fui!